Graça e paz, irmãos. É uma alegria muito grande voltar a Cascavel. Me traz lembranças diversas. Primeiramente, década de 70, 72, mais especificamente, é isso, né? 72, eu era bem novinho, tinha 7 anos. Para você não queimar neurônios aí fazendo as contas, hoje eu tenho 60. Faz muito tempo. Nós mudamos para Cascavel, meus pais, minha irmã e eu. Nossa primeira residência foi na esquina da Cuiabá com General Osório. E os primeiros cultos desta igreja aconteceram no Jardim São Paulo. Não, Parque São Paulo. Na rua Rodrigues Alves, na esquina. Depois tinha um Banco do Brasil, acho, não sei se ainda tem, Dário Esportes, enfim. Ali nós começamos cultos. Domingos saíamos para distribuir folhetos, para convidar pessoas para estarem no culto à noite. Colocávamos cadeiras na nossa sala. E os primeiros cultos não tinha quase ninguém, tinha 4 pessoas, meu pai, minha mãe, minha irmã e eu. Mas devagarzinho as coisas começaram a acontecer. Depois meu pai comprou um terreno com verbas da convenção na rua Oswaldo Cruz. Era uma casa velha, feia, horrível, tinha frestas desse tamanho. E o assoalho, o primeiro prêmio que eu ganhei na escola bíblica dominical, uma caneta de 6 cores, era chique na época. Eu ganhei por ter decorado vários versículos bíblicos e fui mostrar para alguém e a caneta caiu entre as frestas do assoalho e eu tive que no outro dia rastejar por baixo da casa para resgatar minha caneta. Mas foi assim, foi um começo difícil, mas a gente olhando para trás percebe que valeu a pena. E depois, entre 2006 e início de 2010, estivemos aqui também congregando, como o pastor Eliezer falou. Estamos em São Lourenço do Sul há 1 ano e 2 meses. Estamos lá pastoreando a Igreja Batista Independente, uma congregação pequena. E quando eu digo congregação, é congregação mesmo. Ela tem 67 anos de existência. E é congregação da igreja de Rio Grande. Quando eu assumi a igreja há 1 ano e 2 meses, tinha 47 membros. Hoje, com a graça de Deus, cresceu um pouquinho, estamos avançando, estamos com 84 membros, realizamos nesse período 4 batismos e na última conversa que eu tive com a liderança em Rio Grande, em junho do ano que vem, querendo Deus, estaremos emancipando a congregação e nos tornando igreja de fato. Mas Deus tem nos abençoado muito. Estamos felizes com tudo que Deus tem feito. Saímos para descansar um pouquinho. Estivemos 1 semana em Itajaí com o Johnny. Vários irmãos aqui o conhecem. O mais velho, Johnny e a Kelly, estão em Itajaí. Depois estivemos em Foz do Iguaçu até hoje à tarde. E eu não pude dizer não ao telefonema do meu amigo, pastor Eliezer, quando convidou para estar aqui hoje à noite. Daqui voltamos para Cruz Alta amanhã e depois vamos para São Lourenço do Sul. A Sara não vai dar para visitar, está um pouquinho mais longe, está na Inglaterra. Abra comigo a sua Bíblia, Salmo 88. Salmo 88. Um salmo dos filhos de Corá. É um salmo didático. Salmo 88. Ó Deus, ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue a sua presença, a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está cheia de angústias e a minha vida já se aproxima da morte. Sou contado com os que descem ao abismo, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos.
como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, pois foram abandonados pelas tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Afastastes de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição dia após dia. Venho clamando a ti, Senhor. A ti levanto as minhas mãos. Será que farás maravilhas para os mortos? Ou será que os finados se levantarão para te louvar? A tua bondade será anunciada na sepultura, a tua fidelidade nos abismos. Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro e de madrugada dirijo a ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto? Ando aflito e prestes a morrer. Desde moço, sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Sobre mim passou a tua ira e os teus terrores acabaram comigo. O dia todo eles me rodeiam como água, a um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste os meus amigos e companheiros, os meus conhecidos agora são as trevas. Amém. Podeis sentar, por gentileza. Queridos, a dor é uma realidade da vida que todos, em algum momento, enfrentam. Não há vida isenta de dor. Esses períodos de sombras, esses períodos sombrios, podem se manifestar de diversas formas. Pode ser de forma física, emocional, material, financeira ou espiritual. Dia 6 de abril deste ano, eu viajei 150 quilômetros, eu e a Marta, para almoçarmos com meu pai, que fazia 84 anos de idade. Almoçamos com ele, voltamos à tarde, chegamos em São Lourenço do Sul, fomos para o culto. Celebramos ao Senhor, preguei a palavra de Deus. Acabou o culto, fomos para a casa de um irmão conversar, comer uma deliciosa pizza. Fui para casa, deitei e dormi. 7 horas da manhã do dia seguinte, segunda-feira, 7 de abril, eu acordei. Eu estava totalmente paralisado do meu lado esquerdo. A mão não tinha forças, a perna não respondia aos comandos e a minha voz quase não saía, estava embaralhada. Fui para o hospital. Primeiro, uma doutora recém-formada disse que eu não tinha nada. Eu até hoje oro por ela, para que Deus lhe dê sabedoria, que 7 anos de medicina não deram. Eu olhei para ela e disse: menina, eu estou, porque era uma menina mesmo, eu estou com AVC. Não, o senhor não tem nada. Eu estou com AVC. Não, fica tranquilo, o senhor não tem nada, daqui a pouco isso passa. O senhor quer sentar na cadeira, daqui 1 hora eu lhe avalio de novo. Sorte que São Lourenço do Sul, embora pequeno, tem 2 hospitais. Eu fui no outro. Aí um doutor já mais experiente me examinou, me mandou para Pelotas, não havia recurso em São Lourenço do Sul. Primeiramente passei 3 dias numa maca, no corredor de um pronto-socorro, esperando um leito. E não havia leito. E depois, no total, 9 dias de internação. Quando a igreja estava crescendo, quando as coisas estavam acontecendo, quando tudo estava correndo bem, eu estava ali paralisado, deitado numa maca, perguntando: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? Por que isso? O que eu posso aprender com essa situação?
O Salmo 88, queridos, é um dos textos mais intensos e sombrios da Bíblia. Ele nos apresenta a voz de alguém que expressa a sua dor sem reservas. Mas ao contrário dos outros salmos de lamento, que muitas vezes terminam com esperança, com alívio ou com promessa de uma vitória, de conforto, esse salmo se destaca pela sua falta de conclusão esperançosa. Não há uma esperança no fim do salmo. É aí que nós descobrimos que às vezes a vida dói. É o clamor sincero de alguém mergulhado na aflição, rodeado de escuridão e na mais intensa dor. No entanto, mesmo em meio à dor profunda, este salmo nos ensina 3 preciosas lições de como permanecermos firmes diante de Deus quando tudo parece perdido e quando a vida dói. Meus irmãos, quando a vida dói, em primeiro lugar, mantenha a sua conexão com Deus. Senhor, versículo 1. Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue a minha oração à tua presença. Inclina os seus ouvidos ao meu clamor. A vida está doendo. O salmista não tem esperança, não tem expectativa, não tem forças, mas ele continua mantendo a sua comunhão, a sua conexão com Deus. Em meio ao sofrimento, ele é capaz de orar, ele é capaz de conversar com Deus. Mesmo enfrentando um sofrimento extremo, ele não abandona a oração. Ele está dia e noite clamando ao Senhor. A dor não deve cortar a nossa comunicação com Deus. Pelo contrário, ela deve aprofundá-la. Pelo contrário, deve torná-la mais intensa. A oração serve como um canal vital para expressar a Deus os nossos medos, as nossas dúvidas, as nossas angústias. E é nesta hora que nós oramos assim. Vamos lá, juntos. Com poder. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. O sofrimento, a dor, o vento, as ondas, o trovão e o mar não podem cortar a nossa comunhão com Deus. Há momentos, queridos, que nós não sentimos a presença de Deus, mas Ele está lá, Ele sempre está lá. Você não precisa sentir, você tem que crer. Quando a tempestade sopra sobre a sua vida, Ele está presente. E é por isso que nós oramos, é por isso que nós, como salmista, gritamos em desespero, mas esse grito já é um passo vital na direção certa, é o reconhecimento do nosso limite e da busca da ajuda divina, do auxílio do Senhor. Queridos, nós temos que ser sinceros em nossa oração. Às vezes nós queremos impressionar Deus, mas tem momentos que temos que rasgar a alma. Quando a vida dói,
não temos que nos calar ou enfeitar a nossa oração. Nós temos que clamar a Deus dizendo: Pai, está doendo. Isso não é falta de fé, isso é fé no mais alto nível. Ah, Deus não vai me entender. Jesus Cristo, Deus em forma de homem, sofreu a mais intensa dor por mim e por você. Você pode chorar, você pode clamar, porque Ele entende. A dor não deve cortar a nossa comunicação com Deus. Pelo contrário, eu repito, deve aprofundá-la. A oração é um canal vital para expressarmos as nossas dúvidas, a nossa dor, a nossa angústia. E muitas vezes é durante as crises que nós sentimos mais intensamente a presença de Deus. Quando faltam palavras, o Senhor vem ao nosso encontro. Uma das imagens mais lindas que eu vi no Facebook nos últimos anos foi uma folha de papel e no topo estava escrito: querido Deus, e para baixo as marcas de algumas lágrimas. Talvez essa seja a mais intensa oração. Sabe, quando não tem palavras, só tem gemidos. É ali que Deus está presente. Nós temos que continuar orando e clamando ao Senhor a cada lágrima derramada. Para o salmista, a vida doía, mas dia e noite ele clamava ao Senhor. A segunda lição, meus queridos: quando a vida dói, mantenha o seu compromisso com Deus. Os meus olhos desfalecem de aflição todos os dias. Senhor, te invoco, estendo para ti as minhas mãos. Versículo 9, versículo 13. Eu, porém, Senhor, clamo a ti por socorro. De manhã a minha oração chega à tua presença. Na dor mais intensa ele continuava clamando ao Senhor, buscando ao Senhor e honrando o seu compromisso com Deus, porque Deus sempre honra o compromisso dele conosco. Então ele clama ao Senhor, ele mantém o seu compromisso. Tem gente que na angústia se afasta de Deus, esquece do compromisso. O salmista nos ensina a manter esse compromisso bem forte. Nós temos que ter perseverança no clamor. O salmista demonstra uma perseverança admirável, clamando todos os dias. Todos os dias. Quanto tempo ele sofreu? Não sei. Quanto tempo ele chorou? Não sei. Mas ele manteve um compromisso com Deus. Queridos, mesmo sem resposta, não devemos desistir de buscar a Deus. A fidelidade em tempos difíceis é um testemunho poderoso da natureza do nosso relacionamento com o Senhor. Está difícil, está doendo, continua servindo e prestando seu culto a Deus. Compromisso com Deus mostra-se verdadeiro nas crises. Quando está tudo bem, você está abençoado, sua despensa está cheia, a saúde está lá em cima, a sua conta bancária está redonducha, é muito fácil servir ao Senhor. Mas quando a crise vem, é aí que nós provamos verdadeiramente a nossa fé. Assim como uma árvore robusta que resiste à tempestade, o nosso compromisso com Deus é provado pelas crises. E é por isso que nós cantamos. Cada vez. Tu me dás a chance. Desertos e mares. É Deus nos provando, é a vida doendo. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus.
Porque se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. E a vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Você vai enfrentar lutas. A cada dia vou viver rompendo em fé. Às vezes são as lutas, e na maioria das vezes é a luta que prova a verdadeira fé. Abraão foi próspero. Abraão tinha rebanhos, tinha gado, tinha tendas, tinha servos, tinha tudo. A maior prova foi o Monte Moriá. Foi a sua maior luta. Queridos, às vezes Deus nos leva ao deserto para provar a nossa fé, o nosso compromisso com Ele. E nós temos que, assim como o salmista, continuar buscando a Deus. A vida dói, continue buscando a Deus em meio à dor. Continue orando. Quando tudo desmorona ao seu redor, é vital continuar buscando, cultuando ao Senhor, servindo ao Senhor, observando o seu momento devocional. Esse é um sinal de fidelidade e amor. Continue servindo ao Senhor, mesmo na dor mais intensa. Participe das reuniões, dos cultos, não se afaste, fique firme, mostre que você é crente a toda prova. E em meio à maior dor, você está reunido com a igreja, clamando, buscando, mas também servindo ao Senhor. Quando a vida dói, mantenha a sua celebração a Deus. Senhor Deus da minha salvação. É uma expressão de louvor. É uma expressão de adoração. O salmista consegue celebrar ao Senhor mesmo quando a vida dói. Eu não sei quantos aqui conhecem Pastor Natinha. Pastor Natinha, ele era da banda Rara, eu acho que era, né, Eliezer? Acho que era banda Rara. E ele estava numa fase de crise, trabalhando em São Paulo. Para ir para o trabalho, eu pegava 2 ônibus. O ministério não fluía, as coisas não aconteciam, faltando dinheiro. E ele um dia em pé, segurando lá no ônibus, Deus lhe deu uma canção. És a nossa estrela da manhã. Dentro de um ônibus lotado, no meio de uma crise profunda, ele olha para o Senhor e diz: és a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. E ele celebra ao Senhor. Queridos, em meio a mais intensa dor, surgem as mais belas canções. Há um hino da harpa cristã que diz assim: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Queridos, em meio à dor, mantenha a celebração. Este salmo começa com um ato de fé, uma declaração de quem é Deus. O Senhor é o Deus da minha salvação. Tudo parece perdido, mas Ele é o Deus da minha salvação. Celebrar em meio à dor, preste bem atenção nisso, não significa negar o sofrimento, mas afirmar que continua crendo em Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Essa afirmação se torna uma âncora no meio de um mar tempestuoso. Queridos, a vida cristã não é isenta de dificuldades, mas é marcada por promessa de que nunca estaremos sozinhos. Ele está conosco.
E a celebração é pela essência de Deus, pelo que Deus é. Celebre a Deus, não pelo que você sente, mas pelo que Ele é. Fiel, justo e salvador. Sabe por quê? Se Deus fizer, e se não fizer, podemos repetir? Se Deus fizer, Ele é Deus. É por isso que nós servimos e celebramos ao Senhor, porque Ele é Deus, e se a vida dói, Ele continua sendo Deus. É por isso que nós temos que nos lembrar das promessas de Deus, da palavra de Deus. Quando a nuvem da dor obscurece a nossa visão, a verdade de Deus e da sua pessoa permanecem inalteradas. Agradeça a Deus pelas pequenas coisas. Eu fiz um vídeo tentando fechar uma garrafa d'água com a mão esquerda. Eu não conseguia. Mas algum tempo depois eu fiz um vídeo e eu chorei de gratidão a Deus fechando a garrafa com a mão esquerda. Para você pode ser simples, você faz isso sem perceber. Para mim foi uma vitória. A primeira vez que eu peguei o garfo e a faca, depois do AVC, cortei um bife, chorei. Sabe por quê? Porque Deus continuava do meu lado. E se eu não pudesse cortar, Ele continuava sendo Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Então, queridos, agradecer em meio à dor pode parecer paradoxal, mas nós precisamos fazer, porque é um reconhecimento da soberania de Deus sobre todas as circunstâncias. O Salmo 88 não oferece respostas fáceis. Eu queria ter respostas fáceis. Eu queria ter uma palavra, um versículo infalível para cada um dos seus problemas, mas eu não tenho. Mas o Salmo 88 nos lembra de que nem sempre veremos a luz no fim do túnel imediatamente, mas isso não significa que Deus esteja ausente. Não significa que Deus não esteja nem aí para você. Sabe por quê? Quando os problemas vêm, é esse mesmo, vamos lá. Os dilemas que se apresentam para mim, às vezes eu posso mas eu sei para novamente o sol brilhar, encherá assim vou, sim, eu vou confiar. Porque Deus é fiel, acima de todas as forças eu sei que o meu Deus é fiel. Repita com toda a fé.
Às vezes a dor se alonga, às vezes a angústia persiste, às vezes a noite parece infindável, interminável. Contudo, manter a conexão, manter o compromisso e manter a celebração a Deus é o caminho da fé que sustenta a alma. Quando a vida dói, não abandone o altar. Mantenha-se diante de Deus, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você não esteja sentindo, Ele está vendo, Ele está ouvindo. Quando a vida dói, Deus continua sendo Deus, e que nós possamos, em tempo de dor, lembrar que a nossa força vem do Senhor, através das nossas orações, do nosso compromisso, da nossa celebração, nós encontramos a renovação das nossas forças. Que o Salmo 88 continue a ser um guia para nós, mostrando que a nossa vulnerabilidade diante de Deus é um passo na direção certa para recebermos a bênção e a vitória. Eu quero orar com você. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Aí você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.